Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram para os louvores ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta e de sobremaneira. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Espírito Santo, nada é sobre mim. Eu não tenho nada de mim mesmo para dar, Senhor, mas o Senhor tem. Tu és uma fonte que jorra, Senhor, para a vida eterna. Vem, Senhor, lavar os corações nessa noite, Senhor. Vem falar conosco, assim como o Senhor tem falado comigo. Usa a minha vida, a do Clay. Usa, Senhor, em nome de Jesus, cada coração, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite. Mas que possamos diminuir para que o Senhor cresça. Porque o único trono é o teu, a única glória é a tua, Senhor. A única majestade é a tua. Abençoa as vidas e os corações em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Meus amores, eu quero falar nessa noite sobre as estratégias em Deus para vencermos cada guerra da nossa vida. Nós precisamos entender que cada batalha que nós enfrentamos na nossa história, ela tem uma estratégia específica, pastor, dada pelo Senhor. Não é uma coisa que vai funcionar na outra. Pode acontecer, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus que se revelou a Elias por meio do fogo no Monte Carmelo, ali consumindo o altar. Mas Ele é o Deus que também falou com o próprio Elias por meio de uma brisa suave e mansa, quando ele estava em uma caverna. E muitas vezes, quando nós estamos diante de uma grande batalha, que nós não sabemos o que fazer, nós nos sentimos extremamente impotentes. Quando você percebe que já deu tudo de si pela sua família, quando você percebe que já deu tudo de você por alguém, pelo seu ministério, pela sua vida financeira, e você olha à sua volta e diz: os meus recursos humanos se esgotaram, eu agora não tenho mais o que fazer. Então muitas vezes a nossa mente é atacada por Satanás, e nós começamos a pensar o pior, e não conseguimos ter esperança no melhor, que as coisas possam mudar, porque a esperança adiada, ela adoece o coração. É interessante que Jacó passou tanto tempo distante de Esaú, mas ele sabia como irmão o que ele havia feito. Enganou o seu irmão lá atrás, que o fato dele ir para o Val de Jaboque era para que Deus o abençoasse, para que ele não fosse morto pelo seu irmão. Porque quando ele soube que Esaú vinha ao seu encontro depois de muitos anos, depois dele constituir uma família, ele tinha certeza no seu coração humano que se tratava de uma vingança. E ali ele tem uma experiência com Deus. Ali ele tem a juntura da sua coxa deslocada, mostrando perseverança no Val de Jaboque. E diz a palavra que lá na frente, com o seu nome transformado, quando ele encontra o seu irmão Esaú, que ele apresenta os presentes para tentar aplacar a ira que na mente dele estava no coração de Esaú. Na verdade, ele sofreu em vão. Deus mudou, o quadro mudou, mas a verdade, Esaú foi ao encontro de Jacó, porque tinha saudades e queria reencontrar o seu irmão. Diz a palavra que Esaú faz com que Jacó se levante e dá um abraço nele, e ambos começam a se beijar e a chorar ali, beijando-se no rosto, e dois irmãos gêmeos ali abraçados com saudade um do outro. E é interessante que você vê que ali Esaú pergunta: quem são esses? E ali Jacó apresenta os seus filhos. Ainda diz que quer dar presentes ao seu irmão, e Esaú diz: não precisa, Deus já tem me abençoado. Ou seja, a motivação de Jacó era reencontrar o seu irmão. Aliás, de Esaú era reencontrar o seu irmão, mas Jacó estava com medo desse encontro, achando que se tratava de uma vingança. Ele sofreu em vão. É interessante que Elias, ele foi para uma caverna porque ele temia morrer por Jezabel, e diz a palavra que ele não morreu, ele foi arrebatado. Quantas e quantas vezes, se a guerra do nosso coração ela não for aplacada, e o nosso caráter não for transformado, e a nossa mente renovada pela palavra de Deus,
Jesus vai andar sobre as águas e nós vamos continuar enxergando fantasmas. Deus vai usar pessoas e nós vamos continuar desconfiados, achando que aquilo é interesse humano. Muitas vezes Deus vai abrir uma porta e nós vamos achar que é o homem que está abrindo. Então primeiro nós precisamos vencer uma guerra interior. Primeiro nós precisamos aplacar uma turbulência no nosso coração, para que possamos prosseguir. O que é que estava acontecendo aqui? Josafá foi um rei, o rei de Judá, do reino do sul. Um rei que fez algo poderoso diante do Senhor, que restabeleceu os altares a Deus, trouxe o coração do povo ao Senhor. E por causa da sua passividade, ele viveu dias de paz. Mas de repente, por causa da inveja, do nada, humanamente, os moabitas e os amonitas, povos cananeus, extremamente fortes no campo de batalha, gigantes com armamentos poderosos, se levantaram contra ali o povo de Judá e de Jerusalém. E como aquele povo passou por tanto tempo de paz, então eles não sabiam lutar, e ainda eram inferiores aos moabitas e os amonitas. E de repente, eu entendo que Deus permitiu aquele levante para revelar a sua glória e o seu poder. E naquela hora diz a palavra que Josafá recebe a notícia, depois de tanto tempo de paz, que vinha contra ele os moabitas e os amonitas, por uma questão de inveja territorial, para tomar os territórios dos filhos de Israel. E diz a palavra que naquele momento o coração de Josafá se angustiou, porque ele não havia feito nada com ninguém, ele não havia se levantado contra ninguém. E às vezes você se pergunta na sua vida: meu Deus, por que está acontecendo comigo? O que foi que eu plantei na vida dessa pessoa a não ser amor? O que foi que eu plantei na minha família a não ser dedicação? O que foi que eu plantei, Senhor, financeiramente a não ser trabalhar uma vida para sustentar minha casa? O que foi que eu plantei na vida dos meus amigos se não foi dedicação? Se não foi amizade e lealdade? O que foi que eu plantei ministerialmente? Você começa a se questionar sobre tudo aquilo que Deus te usou para fazer de bom. E você diz: e por que eu estou colhendo guerra? Por que que algo está se levantando contra mim? E no momento que nós estamos vivendo esse contexto, nós não entendemos por que que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Mas eu quero declarar para você nessa noite que aquilo que você não entende hoje, Deus vai te revelar lá na frente. Deus vai mostrar o propósito. Deus vai mostrar por que Ele deixou que algumas guerras se levantassem, onde Ele quer manifestar a sua glória e o seu poder, o que Deus quer fazer em 2025, onde Ele vai agir, onde Ele vai tocar, quem Ele vai quebrantar. Se não houvesse enfermidade, como haveria cura? Se a porta não estivesse fechada, como Deus a abriria? Se não houvesse impedimento, como Deus iria ali trabalhar com o impossível e com o sobrenatural? Creia que Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. Primeira coisa que acontece é que nós perdemos o controle. Perdemos o controle de uma situação que parecia estar nas nossas mãos ou equilibrada. Você estava equilibrado financeiramente, você estava equilibrado emocionalmente, e de repente você é pego de surpresa com algo que você não contava. E o primeiro ataque da guerra vem no nosso emocional, para tentar gerar medo, para tentar gerar confusão. Porque o ser humano desestruturado emocionalmente, ele não vai conseguir funcionar, ele não vai conseguir fluir. Ele pode ter habilidade, mas você trabalhar perturbado é uma tormenta. Você viver perturbado é uma tormenta. Como é que se descansa sem paz? Você pode ter tudo e muitas vezes não tem nada. Então o rei, quando ele soube dos inimigos que estavam se levantando contra eles, a primeira coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi entrar em unidade com o povo e convocar o povo para jejuar e orar por causa daquela situação. E ele disse a Deus:
Aqui no versículo 12 ele disse: Deus, não há força em nós diante dessa grande multidão. Nós não temos capacidade, nós não temos potencial, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, eu quero reafirmar que eu não posso, eu não consigo, mas a minha visão não mudou, o meu Deus não mudou, a minha credibilidade não mudou, a minha esperança não mudou, é o Senhor. E naquela hora ele convoca todos em oração, e todos se reúnem em o mesmo propósito. Entenda que muitas vezes, quando você começar a receber flechas emocionais, é porque o inimigo ele quer desestruturar você, ele quer abalar você, ele quer gerar angústia no teu coração. Só que ele não conta que você tem um Deus que transforma a maldição em bênção, que faz com que tudo coopere para o teu bem, que você perdeu o controle, mas que Deus não perdeu. E Deus nos leva a um ambiente da dependência, da fragilidade, onde nós achávamos que tínhamos tudo, onde nós achávamos que tudo estava bem, e de repente Deus permite uma situação para desestruturar nossa vida, mas para mostrar que nós perdemos o controle, mas Ele nunca perdeu o controle da nossa sustentação, da nossa família, da nossa vida, da nossa história. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda sou Deus da paz, eu ainda sou Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Meu Deus, por que está acontecendo comigo? Não tente entender hoje, mas descanse e se lance diante daquele que tudo pode fazer. Naquele momento, Josafá entregou a causa ao Senhor. Na nossa incapacidade, na nossa inutilidade, primeira coisa a ser feita é orar. Você já fez com palavras, ou você já fez com atitudes? Você já convocou o povo, todos estão em um só propósito, em uma só unidade. Você já fez a sua parte, agora só nos cabe orar. E através da oração, meu Deus, o que é que o Senhor pode fazer? Você vai continuar se desgastando, dando murro em ponta de faca, falando com alguém que não quer te ouvir, lutando com a força do seu braço, onde até aqui você lutou e só se cansou, recebendo informações. A nossa impotência não nos leva, escute isso, a nossa impotência não pode nos levar a uma caverna de inutilidade. Nós não temos potencial nem capacidade humanamente para aquela guerra, mas nós temos boca, temos coração, temos joelho para orarmos, e ainda que tudo se corrompa do lado de fora, o nosso coração está incorrompível. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Nada pode corromper, porque nós cremos no que Deus pode fazer. E diz a palavra que ali ele se separa para orar. E é interessante que no momento que ele ora, Deus levanta um profeta no meio do povo, Jaziel. A voz profética é usada. É interessante que o povo jejuava, o povo orava, mas muitas vezes vivermos dias de passividade, de paz, podem também nos acomodar a não buscarmos a Deus como deveríamos, a não clamarmos como deveríamos, a não adorarmos como deveríamos, a não caminharmos em unidade como deveríamos. É triste isso, mas porque numa luta contra um câncer, talvez de uma mãe, de um pai, a família se junta mais. Porque quando alguém se perde, talvez a família se junta mais. Porque existe mais sabedoria na casa do luto. Porque são nesses momentos que muitas vezes o Senhor é estratégico em juntar aquilo que estava espalhado, em levar o povo em um só propósito, em um só caminho. Eu quero declarar para você que a instituição muda, a denominação ela muda, mas o cabeça da igreja brasileira, o cabeça do Brasil e do mundo, continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele reina sobre a economia, Ele reina sobre o presidente que está, ou sobre aquele que virá. Ainda em meio aos erros, Deus não deixará o seu povo desolado, porque Ele é Deus que prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Entrou reis ruins e bons ao longo da história, mas Deus preservou suprindo o seu povo.
povo. A carne era ruim, mas Elias comeu pão e bebeu água, porque Deus o supriu. Se você crê, aplauda Jesus. O que eu estou dizendo nessa noite é que o ser humano sempre vai falhar. Nós fazemos a nossa parte, mas o nosso Deus é inerrante. Então todos começaram a orar, e Deus levantou Jaziel. A voz profética se levantou, dizendo nessa peleja: vocês não terão que pelejar. Ficai de pé e vede o livramento, Senhor. Preparem os levitas para que vocês comecem a adorar. É interessante que naquele momento Deus falou. A dor, ela traz sensibilidade à voz de Deus. Não é uma apologia, é uma verdade. E muitas vezes nós precisamos ouvir a Deus. Por quê? Porque a estratégia de Deus para aquela guerra vai ser diferente do que outras estratégias que nós recebemos. Nós não podemos entender que o nosso Deus, Ele vai fazer tudo igual, porque Ele, na sua multiforme graça, Ele tem a sua maneira de agir, Ele tem a sua forma de trabalhar em cada mente, em cada vida, em cada coração. Então esteja sensível à voz de Deus. Existe o tempo de clamar, mas existe o tempo de silenciar para ouvir Deus falar, através de quem Ele quer usar. Quantos creem nisso? Naquele momento Ele levanta Jaziel, e diz a palavra que Deus fala com o seu povo, dizendo: vocês vão se preparar para a guerra. Mas Senhor, nós não temos força. Você pode se questionar: Deus, eu não sei o que fazer. Deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Quando Deus diz que guerreia, não é para você ficar dentro da casa do seu caráter ou do seu coração. Deus tem um plano de avanço. Deus assumir a posição de uma batalha não nos deixa no conforto da nossa vontade, não nos deixa ali sem fazermos nada. Pelo contrário, Deus diz: prepara o povo. Vocês vão vencer, não é com arco, não é com espada, não é com lança, mas é com adoração. Você está passando por essa luta, mas você vai hoje para a igreja, e eu tenho uma palavra para você, e essa palavra é que eu vou pelejar a tua causa. Mas esse pelejar exige de você um posicionamento. Esse pelejar exige de você ali que você creia no que eu posso fazer, que você obedeça a minha voz, que você esteja firmado e firmada na minha palavra, no meu comando, sensível à minha voz, aquilo que eu te mandar fazer. Não é o que nós queremos fazer, não é o que nós entendemos que é certo, é o que Deus quer fazer, é o que Ele está mandando, é o que Ele está falando. E se nós obedecermos, nós colheremos os frutos dessa obediência. Se você crê, diga aleluia. E é interessante que naquele momento, diz a palavra que quando Deus fala com o seu povo, no texto que nós acabamos de ler, o rei se prostra, pastor. E na hora que ele se prostra, ele convoca os coatitas e o povo para se vestirem, para no dia seguinte se apresentarem. O que Deus mandou não foi o povo se esconder. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: não é escondido e escondida que você vai vencer essa guerra. Se quem não deve não teme, você tem que dar a cara, você tem que se posicionar. Mas de que maneira? Do jeito de Deus, porque quem vai ser glorificado é Ele, quem vai fazer é Ele. Agora coloca a mão no arado, vai em cima com tudo, entendendo que nessa batalha e nessa peleja Deus vai te respaldar. Mas meu Deus, é impossível aos meus olhos, se revista da autoridade do Senhor. E naquela hora diz a palavra, meu pastor, que o povo se prostrou. Antes da adoração acontecer no campo de batalha, o povo já se prostrou agradecendo. Diga para o seu irmão: agradeça pela vitória quando ela ainda acontecerá. Diga para o seu irmão: já agradeça nessa noite pela vitória que você vai alcançar essa semana. Já agradeça nessa noite
pela conquista que virá no ano de 2025. Já agradeça nessa noite pelo que Deus vai colocar nas suas mãos. Já agradeça nessa noite pela palavra, porque quem crê não retrocede, quem crê não murmura, quem crê avança, se prostra e diz: Deus, ainda não aconteceu, mas se o Senhor falou, acontecerá. E eu fico com a tua palavra, porque os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Assim como a chuva desce e rega a terra, ela permanecerá. Se você crê, joga a mão pro alto, diga glória a Deus e aplauda lindamente o nome do Senhor. Então naquela hora, diz a palavra que o povo se preparou. Quem crê no Senhor não fica na zona de defesa, mesmo sem lança, sem escudo e sem espada. Você vai para cima. Diga assim o seu irmão, diga: você vai para cima. E eles se reuniram no vale, pela ladeira de Ziz eles subiram. No outro dia pela manhã, diga para o seu irmão: no amanhecer, se prepare para enfrentar o seu inimigo cara a cara. Meu Deus, mas peraí, eu não sei como fazer. Deus mandou o povo adorar. Preste atenção na direção que Deus está te dando. Aquilo que funcionou um dia pode não funcionar agora. A estratégia que Deus te deu um dia pode não funcionar agora. Deus está trazendo um novo tempo. Tem lenha para queimar ainda nesse altar. E existem quartos na sua história que você vai encontrar segredos. Porque a palavra diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A esses o Senhor fará saber o seu conserto. Você pode ter chegado aqui nessa noite sem saber o que fazer, mas assim como Deus falou com Josafá, Ele fala contigo hoje, dizendo: meu filho e minha filha, hoje eu estou trazendo ao teu coração um direcionamento. A estratégia que te fez vencer uma guerra no passado pode não te fazer vencer hoje, mas entenda uma verdade: Deus sempre trará uma nova direção, Deus sempre te dará um novo rumo, mas Ele sabe como fazer. Vista-se com o que Deus quer que você se vista, tem autoridade no Espírito e vai para cima com tudo, porque o Deus que falou contigo, Ele vai te honrar, Ele vai ser exaltado através da sua vida. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Cordeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Então diz a palavra que eles se prepararam e eles subiram. E ali, quando os moabitas e os amonitas vieram, eles começaram a tocar. É difícil adorar quando você vê que o perigo se aproxima. Quando você vê que a colisão com um carro gigante está bem perto de você. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E diz a palavra que Deus desbaratou. O que foi isso? Deus pelejou. Os moabitas e os amonitas, ao invés de lutarem contra os filhos de Israel, começaram a lutar contra eles mesmos. E eles se mataram. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você não precisa matar quem se levanta contra você, porque quem intenta o mal está procurando a própria morte. Quem intenta o mal está caindo como Ramã na armadilha para se suicidar, porque ninguém vai plantar espinhos se não houver arrependimento, e colher frutos maravilhosos vai colher também espinhos. Se não existir arrependimento, a pessoa, ela vai acabar se autodestruindo, assim como eles fizeram. Eles estavam ali em unidade, mas como eles não tinham o Senhor, eles se autodestruíram, porque Deus permitiu que assim acontecesse. Meu pastor, e essa situação, e quem fala de mim, continue abençoando, continue orando por essa pessoa, continue profetizando sobre ela, continue amando, deixe Deus tratar. Diga: Deus, gera arrependimento, porque se não existir
essa pessoa vai ser destruída no seu engano, nos seus preceitos humanos. Deixa eu dizer uma coisa para você: igreja não é parque para gente que diz que é crente, não é entretenimento, é lugar para sermos tratados, é lugar para sermos lavados, é lugar para sermos seres humanos melhores, onde Cristo reina em nós e através de nós, a fé através das obras. Quantos creem que é isso? Não são as práticas mundanas, não é aquilo que o homem pode oferecer, é o que Deus faz, porque esse evangelho nunca mudou e nunca mudará de geração em geração. Cristo é o Senhor e não existe outro. Se você crê, aplauda Ele. Podemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, mas se o Senhor não fizer, Jesus diz: vocês farão as obras que eu faço aos discípulos, e ainda as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. Mas Jesus também disse: sem mim nada podeis fazer. E quando os moabitas e os amonitas, naquele momento de adoração, foram desbaratados e mortos, eu quero finalizar com isso. Os filhos de Israel foram lá, junto aos corpos mortos haviam tesouros preciosos, ouro e prata, que aquele povo havia levado. E eles pegaram dos despojos preciosidades. Eu quero finalizar com algo aqui. Existem tesouros que Deus vai entregar nas suas mãos, após um período de prova, após um período de luta. E esses tesouros não é que eles estejam nas mãos dos seus inimigos, mas que Deus, ao abater os seus inimigos, você vai descobrir que Deus tinha tesouros para você e você não sabia, que Deus tinha preciosidades para você e você não sabia. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor: por mais que Deus desse a Josafá, ali Judá precisava de ouro e de prata, e eles encontraram isso nas mãos dos moabitas e dos amonitas mortos. Se você não vencer essa batalha, você nunca saberá o tesouro precioso que Deus tem para você. Se Deus não tivesse fechado a porta, você jamais entraria pela nova porta. Se Deus não tivesse tirado alguém da sua vida, você jamais teria conhecido outra pessoa. Se Deus não tivesse fechado aquela porta de emprego, jamais você estaria onde você está hoje. O não do mundo fez Deus te aprovar e dar sim para você. E lá na frente, eles não só voltaram com a vitória, não só voltaram com os tesouros, mas a palavra diz, olha que coisa tremenda, que toda a terra soube e estremeceu com os feitos do Senhor. E ali Josafá, até a sua morte, meu pastor, viveu em paz, diante do testemunho que Deus realizou e vai realizar na sua vida. Tem gente que vai ter medo de mexer com você, porque sabe que mexendo em você, mexe em Deus, porque sabe do que Deus fez na sua vida. As situações não prevalecerão diante de você, porque não foi o homem que fez. O que o homem faz é dissipado, o que o homem faz é hoje, não é amanhã. Nós temos hoje, não temos amanhã, mas o que Deus faz é eterno. O que Deus faz fica cravado nos corações como legado. Existem pessoas que Deus trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho e minha filha, existem tesouros escondidos que você só vai conseguir contemplá-los por meio da vitória sobre essa guerra. Olha para o seu irmão, diga: é necessário que isso aconteça, para que todos vejam que Deus é Deus na sua vida. Não se glorie em você mesmo, não ache que você é o cara, que você é a moça, que você tem, que você pode. Mas se existe uma glória que é em nós, é pertencermos ao Senhor e sabermos que Ele é Deus. E eu profetizo aqui, declaro salvação sobre a tua casa,
Eu profetizo que onde havia dispersão, Deus vai trazer unidade. Onde havia enfermidade, Deus vai trazer cura. E ainda essa semana você vai testemunhar do milagre que Deus vai realizar. Essa guerra está existindo, o pastor fugiu do meu controle, mas Deus está no controle de tudo. Tem ouro e prata nessa terra, que é da igreja do Senhor, é do povo de Deus. E como profeta eu clamo e eu declaro que ninguém vai tirar do povo de Deus aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que é nosso. Nós somos a eleita, povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, propriedades exclusivas de Deus. Receba a sua cura. E todos viram na terra e temeram. Primeiro princípio: não deixe que a perturbação mental das más notícias te tirem do foco. Segundo princípio: convoque o povo em unidade. Podem existir poucos, mas o que você não vence na força humana, você vai vencer na oração. Em terceiro lugar, pare para ouvir Deus falar, como eles pararam para ouvir Deus falar através do profeta Jaziel. Em quarto lugar, deixar Deus pelejar e ver a mão de Deus agindo. Não me coloque em uma posição de conforto, nem em uma posição pacífica. Eu preciso me preparar para estar frente a frente ao meu adversário. O que Deus vai fazer, Ele se responsabiliza pela palavra que me deu. Em quinto lugar, existem tesouros que estão no território do inimigo, que se não fosse essa guerra e essa vitória que eu preciso superar, eu jamais saberia o que Deus havia preparado para mim. E em último lugar, quando verem o que Deus fez e está fazendo na sua vida, temerão falar de você e tocar em você, porque não temerão quem você é, mas terão temor do Deus no qual você serve. Se você crê, aplauda lindamente ao Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Oh! Quantos creem nisso nessa noite? Diga para o seu irmão, aponta assim para ele, diga: se prepare, porque essa semana Deus vai te dar uma estratégia. Você entrou aqui buscando de Deus um direcionamento, Deus vai te dar. Ouça, ouça, ouça. Deus vai te dar, você crê? Até o próximo domingo, Deus vai colocar um tesouro precioso nas suas mãos. Não importa como você vai terminar janeiro, você vai começar fevereiro rompendo em fé. Você crê nisso?